Você tem notado que a sua vida, espiritualmente falando, e em todas as outras áreas, não tem crescido, não tem se desenvolvido? Sou o pastor Marcos Gama, esse aqui é o nosso canal, onde trago vídeos para abençoar a sua vida, sua casa e sua família. E nós vamos falar hoje sobre como vencer os bloqueios espirituais. Se esse tema te interessa, então vem conosco e aproveita e compartilha com os grupos da igreja, grupos do trabalho, grupos familiares. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para a vida deles. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e deixe seu joinha, nos ajude, tá? O YouTube não está compartilhando nossos vídeos, mas você pode nos ajudar, perfeito? Então vamos então para o vídeo de hoje falar rapidamente sobre como vencer os bloqueios espirituais. Antes de vencê-los, nós precisamos saber o que eles são, como eles acontecem. Para isso, quero fazer uma leitura na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo 11 em diante, que diz o seguinte: a este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quanto devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leites e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nesse texto, o autor aos Hebreus ele faz uma exortação, na verdade, ele faz uma denúncia, dizendo que homens, mulheres, servos de Deus que deviam já ser mestres pelo tempo decorrido, eles necessitam ainda de leite. Eles são crianças, são infantis. Então a primeira pergunta é: o que impede essas pessoas de crescerem espiritualmente, de desenvolverem, de serem maduros espiritualmente? Porque claramente nós vemos aqui algo que impediu esse crescimento, tanto é que o autor está chamando a atenção para que haja esse crescimento, para que haja esse desenvolvimento que não ocorreu. Houve então um retardamento. Houve então uma parada no que se aguardava ou na expectativa de crescimento espiritual dessas pessoas. E talvez isso aqui seja a sua história. Talvez há anos você está na igreja, há anos você está congregando, mas espiritualmente você não vê se desenvolver. Outra coisa pior ainda, você vê irmãos e irmãs contarem experiências, testemunhos, mas parece que essas coisas não acontecem com você. Ou algum tempo atrás acontecia, mas agora não acontece mais. O que houve? Por que não há esse desenvolvimento espiritual na sua vida? E aí nós temos claramente uma direção nesse texto e vamos explicar para você quais são os principais bloqueios. Mas antes mesmo, veja o que esse texto traz para a gente refletir. Ele diz o seguinte: a esse respeito, ou seja, o texto que ele estava falando sobre a superioridade de Cristo, a superioridade do sacerdócio de Cristo, né, que é um tema profundo, um tema muito abençoador, o sacerdócio de Cristo sobre nós. O autor diz: a esse respeito, temos muito que dizer e difíceis de explicar, coisas difíceis de explicar, porquanto vos tornastes tardios, eu vi. Perceba que ele estava falando de um tema e o próprio autor está dizendo: são coisas difíceis de dizer, difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Ou seja, por tardio, ou seja, não querer ouvir isto, não querer ouvir acerca disto, de alimentos mais profundos, de alimentos mais sólidos, de alimentos que são dados a adultos, por vocês terem se tornado tardios em ouvir, houve então um desaceleramento do seu crescimento. Na verdade, vocês estão estagnados espiritualmente. No decorrer do texto, ele vai agora pontuar acerca dessa infantilidade espiritual que não é o nosso tema. Então, ele está dizendo: vocês deviam ser mestres, mas não são. São necessitados de leite, ou seja, se vocês estão ainda tomando a papinha, não estão indo a temas profundos, vocês não vão ter o discernimento.
não vão ter a compreensão das coisas espirituais e vão estar de forma, não vou dizer total, mas estão estagnados. E essa estagnação vai comprometer a espiritualidade de vocês. E aí fica a pergunta, pastor, mas quais são esses bloqueios? Que bloqueios são esses? Eles realmente interferem na nossa vida? Ah, e como eles interferem? E como eles interferem? O que me chama a atenção aqui é que ele diz, olha, versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Faculdades, a mentalidade exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se eu não consigo discernir o que é bem e o que é mal, segundo a perspectiva bíblica, segundo a espiritualidade, as minhas decisões vão ser comprometidas pelos meus desejos. E não existe coisa pior do que tomarmos decisões a partir dos nossos desejos pessoais, os quais Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pede que nós venhamos a restringi-los, guardar o nosso coração. Bem, eu quero pontuar aqui alguns dos principais bloqueios espirituais, tá? Talvez não vou poder comentar eles, mas eu quero que você veja que eles existem e eles são perniciosos à nossa vida. O primeiro deles é quando nós não temos realmente uma fonte espiritual, ou quando a nossa fonte espiritual foi comprometida. O que é que eu chamo de fonte espiritual? Quando você olha o capítulo 15 de João, Jesus fala ali sobre a videira verdadeira, que nós somos os ramos, ele é a videira e o pai é o agricultor. Ele diz que todo ramo que está nele vai dar fruto. Ou seja, quando a minha fonte espiritual está comprometida ou ela não foi desenvolvida, não tem como crescer espiritualmente. Então, muitas pessoas um dia até encontraram Jesus, mas não desenvolveram esse relacionamento, ou seja, a fonte espiritual que promove o crescimento, ela está comprometida. Alguns nem sequer fizeram ainda. Ou seja, são pessoas que são religiosas, que até se adequaram à religião, se envolveram na religião, camuflam as suas atitudes religiosas, mas no dia a dia dela mesmo, elas não são pessoas espirituais. São pessoas carnais que não se desenvolvem espiritualmente. Ou seja, a fonte espiritual ou está comprometida ou não foi desenvolvida. Se não foi desenvolvida, precisa aceitar Jesus como Salvador, precisa se reconciliar se ela foi comprometida. E isso com muita maturidade, procurando uma pessoa com maturidade, com sabedoria espiritual para conduzir você nesse processo. A segunda coisa é a incredulidade. É quando nós não cremos nas revelações, nós não nos aprofundamos nas revelações. Lembra aquela parábola onde o semeador saiu a semear e a semente caiu no terreno rochoso e não houve profundidade da raiz porque havia pedras que bloqueavam para que ela fosse mais fundo? Então, muitas pessoas não crescem espiritualmente porque têm raízes rasas, devido a bloqueios por pedras de incredulidade, que impedem elas de ir mais fundo. E quanto mais fundo elas forem, mais profundidade tem, mais recursos tem, mais condição de crescimento elas têm. Mas aí elas são bloqueadas. Terceiro é a falta do conhecimento. E aqui claramente ele diz que por eles se terem tornado tardios em ouvir, não houve o aprofundamento desse conhecimento. O conhecimento é importante na Bíblia, por quê? Porque o conhecimento é como se fosse o caminho, é como se fosse um trem e o trilho por onde nós vamos andar. Então, se eu não tenho conhecimento, certos caminhos eu não vou querer passar, porque eu não sei se posso, não sei se consigo, não sei se é para mim. Então, quantas pessoas não vivem maravilhas de Deus em todas as áreas da sua vida? Porque simplesmente não sabem que estão ali para ele. Lembra quando Paulo chega, se não me falha a memória, a Samaria, e ele pergunta lá: fostes batizado com o Espírito Santo? Quando crestes, ele disse: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Logo, por não saber que existe o Espírito Santo, apesar de eles viverem sob uma influência do Espírito Santo, eles não tinham acesso aos dons, à unção e às tantas maravilhas que o Espírito Santo tinha, porque eles estavam bloqueados, tá? Quarto bloqueio espiritual são as crises emocionais. E essas crises emocionais levam a quê? A mágoas, a frustrações, a falta de perdão, a tantas outras coisas. Então, essas crises emocionais, que é algo que acontece na alma da pessoa, se ela não é tratada, ainda que seja um cristão que esteja congregando, se essas crises elas não são entendidas, compreendidas e tratadas, e isso vai bloquear de forma poderosa a vida delas. Quinto, ações espirituais malignas, opressões,
né? Setas, dardos inflamados do maligno, guerras espirituais. E aí, novamente, se a pessoa não conhece acerca disso, não entende acerca disso, não crê, não estudou, não conheceu como ela vai desenvolver os anticorpos para lutar estas guerras. Quantos cristãos não é que eles estejam possessos, eles estão debaixo de opressão ou debaixo de ataque espiritual. E por conta do não conhecimento, do não entender, do não ter estudado e não viver, talvez, numa igreja que compreenda essas coisas, eles vivem anos e anos vivendo as mesmas experiências e não desfrutando da profundidade do que Deus tem para nós. Então perceba que eu coloquei aqui apenas 5 dos principais bloqueios. Não pude aqui, ou pelo menos nesse vídeo não vou poder, para não ficar muito extenso, explicar como acontece cada um deles e como vencer a cada um deles. Eu quero terminar esse vídeo hoje como dar uma resposta geral para isso aqui. Para isso aqui. A Bíblia claramente diz, quando Jesus fala acerca dele, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo foi o presente de Deus para nós. E ao ir à cruz, ele outorgou, ele disponibilizou toda a condição para quebrar todos os bloqueios. Agora vem uma segunda situação. Jesus diz: e conhecereis a verdade. Quando eu conheço a verdade, o texto espiritualmente, ou seja, a palavra de Deus, o ensino, e conheço também a revelação de Deus acerca disso, né? Elas se complementam, a direção do Espírito Santo, o que está escrito e a direção do Espírito Santo para mim, a aplicação pessoal para mim. Quando eu conheço essa verdade revelada a mim, bloqueios começam a cair por terra. Quando eu me submeto a essa vontade. Se eu não os conheço, eu não busco a Deus sobre eles. Se eu não os conheço, eu não enfrento, eu não fico de frente a esses bloqueios para serem vencidos. Logo, eles permanecem na minha vida e eu permaneço na frustração, no ostracismo, na dor e na dificuldade. Então, como vencer eles, pastor? Primeiro, encarando eles, entendendo que eles existem. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Não, pastor, me examino para tomar Santa Ceia, mas eu me examino para saber se eu estou em condições. E esse exame é a partir da revelação do Espírito Santo, e a maioria deles são bloqueios. Então, até nisso, a gente tem dificuldade de compreender o que Deus pede na nós quando pede para examinar. Esses bloqueios, eles vão impedir o seu crescimento, têm impedido o seu crescimento e vão bloquear muita coisa na sua vida. Mas o Senhor Deus, ele tem desejo, inclusive através desse vídeo, de trabalhar isso em você, trabalhar isso na sua casa, trabalhar isso na sua família, no seu ministério, na sua igreja, na sua empresa, onde você for. Então a grande missão hoje é como entender isso aqui e como usar a revelação da palavra para derrubar bloqueio a bloqueio. Ah, pastor, não tem como o senhor fazer uma oração por mim agora e isso tudo ser resolvido? Ah, tem. A gente pode orar sim, e isso é o começo da história. Mas tem situações como, por exemplo, a fonte espiritual, a incredulidade, a falta de conhecimento, as crises emocionais e as ações espirituais, que você vai precisar de instrução e tomar certas decisões para que essas muralhas caiam por terra. E para a gente terminar, eu faço aqui a ilustração da tomada de Jericó por Josué. Deus poderia ter derrubado sem Jericó rodear. Deus poderia ter feito muita coisa sem Jericó nem sequer nem levantar uma espada. Porém, tem certos bloqueios, tem certas fortalezas que Deus vai dar-nos estratégias para rodeá-las e para atacá-las e para vencê-las. Eu quero dizer para você que os bloqueios espirituais existem e que Deus quer muito que você vença esses bloqueios, porque Deus quer que você cresça espiritualmente e seja produtivo e abençoado. Se esse vídeo tem te abençoado, compartilhe. E se ficou alguma coisa que você não entendeu, deixe um comentário aqui, faça sua pergunta, envie para mim, porque com certeza eu vou ajudar você a vencer esse bloqueio espiritual, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você. O ano ainda não terminou e Deus ainda não terminou de fazer o que tem que fazer com você, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe. Aguardo você no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Até lá.